Quero iniciar, antes de falar sobre uma máquina para habitar, me conte como é a sua relação com o Brasil, os seus primeiros momentos aqui no país, até essa oportunidade que você teve de, enfim, desenvolver esse projeto, né, que é baseado na capital, né, do nosso país. Uhum. Bom, é engraçado que eu estou na capital agora, em Brasília. Ah, sim. Eu acabei de chegar agora. Uhum. Mas a primeira viagem que eu teve de criança, quando eu tinha 1 ano, foi aqui em Brasília, né? E depois eu voltei quando eu tinha 6, eu acho. E depois voltei com 10 e eu tenho família aqui, né? De fato estou aqui na casa de meus primos agora, mas minhas primeiras lembranças de Brasília foram muito surreais, né? Porque era um negócio de aquela poeira, o espaço. Eu morava em Lima e para mim a estrutura urbana era muito diferente, as coisas de perto, era tudo, né? Mas aqui o espaço era uma lembrança muito forte para mim e foi aquela primeira sensação de alienação do espaço, né? Sim. E muito depois eu vim para estudar o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Uhum. Estudei filosofia e comunicação e depois por 3 anos e depois eu fui para os Estados Unidos e já morei lá 20 anos, mas lá conheci o Ioni e a Meredith em Chicago e a gente começou aquela conversa para fazer o filme, né? Uhum. Uhum. Eu quero entrar um pouco mais em relação às parcerias que você estabelece em uma máquina para habitar, que nós temos o Ioni, que é diretor e que com você compartilha os créditos no roteiro. Tem também a Uhum. Meredith, que é co-diretora, e um outro elemento muito importante foi o Andrew, que é o diretor de fotografia. Então, qual foi o primeiro momento que se deu a formação, digamos, desse quarteto e quais foram as ideias que vocês discutiram? Porque me parece que uma máquina para habitar é um projeto aí que se desenvolveu ao longo de 8 anos. Então, quero saber mais sobre a gênese, como se deu aí o encontro de vocês 4. Pois é, legal. O Ioni e a Meredith, a gente estudava na escola do Instituto de Arte de Chicago e a gente já estava fazendo trabalhos juntos de performance e o Ioni e eu tínhamos muitos interesses na arquitetura e no urbanismo. Uhum. E ele sabia que eu tinha estudado no Brasil, então o Ioni e a Meredith, eles estavam trabalhando no México com o Andrew Benz, fazendo uma filmagem de um projeto performativo e eles estavam pesquisando a história das comunidades esotéricas na América Latina. E eles leram 2 livros que eu também li depois. Brasília Secreta, do Hernani Pimentel. Uhum. Ele é um ortógrafo, egiptólogo aqui de Brasília. Não me lembro se ele nasceu em Brasília, mas ele vive em outra parte, não lembro de onde. Mas, e depois Uma Cidade Modernista, do James Holston, que é uma antropologia do modernismo no Brasil contemporâneo. E esses 2 livros foram a fonte do intercâmbio de ideias, né? Uhum. Então, eu estava muito interessado nas ideias de performance, de poder, como o poder é atuado em uma performance. E a gente está muito com perguntas filosóficas sobre arquitetura, sobre o que é o espaço negativo, o espaço positivo. E esse lugar era uma meca nesse sentido, que tinha muitas ideias, né, entre arquitetônicas, mas também espirituais. Então a gente veio aqui no 2012, a primeira vez, e tinha uma chuva assim horrível. Né? Uhum. E a gente entendeu, e o Andrew, ele foi muito imediata o entendimento dele do espaço e do clima, e ele sabia quando que a gente tinha que voltar com a luz, quando era o momento perfeito para a luz, para documentar tudo com aquele brilho que a gente documentou, né? Uhum. Uhum.
Para você, principalmente para você que teve essa participação, né, na criação da dramaturgia desse projeto, eu fico me perguntando o que foi mais desafiador para você? Se foi a gravação do espaço, de encontrar uma narrativa para esse espaço, até mesmo por conta das possíveis simetrias que existe nela e também as dificuldades que eu imagino que vocês atravessaram em relação ao acesso a determinados pontos de Brasília para conseguir realizar, né, as captações, ou se foi mais complicado também desenhar uma dramaturgia a partir dos personagens em movimento. Você pode contar um pouco sobre essa relação do espaço, de pessoa e espaço, e as dificuldades por trás delas? Sim, eu acho que a gente não começou com um roteiro, porque é difícil pensar sobre documentário com roteiro, né? Sim. De fato, a gente começou de um jeito mais etnográfico, né? Indo, falando com as pessoas, tivemos muitas conversas, né? E depois ele começou a tomar forma, mas a gente estava muito interessada na ideia da voz da cidade, não nas pessoas, mas de que jeito a gente podia fazer a cidade falar, né? E obviamente ela se manifesta, se expressa pelas pessoas, mas a gente estava tentando procurar outro jeito, né? O movimento dos carros, os sons. A gente prestou muita atenção aos sons. E porque eu também eu pesquiso muito som, e a gente estava pensando na psicoacústica dos espaços, e por exemplo tem um ramo da acústica que se chama ecologia acústica, e ela pesquisa 3 diferentes tipos de som: a geofonia, a biofonia e a antropofonia. A geofonia é o som da terra, né? E depois a biofonia é os sons dos animais, e a antropofonia é os sons feitos pelo humano, os carros, as máquinas, né? Então a gente tentava muito pensar naquela separação e de onde a gente encontrava a biofonia, o som do animal, de onde encontrava. E o som em Brasília é muito interessante pelo espaço, pela acústica. E isso aí indicou para a gente como trabalhar com o som e como criar a presença dos espaços com o som, né? Mas daí as pessoas, nós também começamos a ler muitos textos da Clarice Lispector, né? Sim. E a gente estava muito interessado em trocar textos e em fazer encenações que não existiam, ou fazer as pessoas repetirem o mesmo texto da Clarice, né? E daí cortar ele, fragmentar. Então a gente utilizou muitos recursos literários, de poesia, né? Para um pouco construir o roteiro, porque também estávamos muito interessados na ideia dos sonhos. Os sonhos não são lineares, né? Eles sempre são assim, as associações são fracas, elas afrouxam, né? Sebastião, vou fazer um comentário é que eu acho muito curioso, porque como habitante aqui do Brasil, eu me senti assistindo ao filme como se fosse uma espécie de espectador estrangeiro, como se não reconhecesse necessariamente Brasília, até mesmo por conta das estranhezas que são estabelecidas com todos os flertes que vocês realizam de experimentalismo, até mesmo com a ficção científica, por exemplo. E achei muito curioso, e eu não sei se você... Você é cientista? Desculpa. Oi? Tá, desculpa, você é cientista? Ficção científica. Ok, desculpa. Não, imagina. E eu não sei se você, junto com os realizadores, já estão coletando aí alguns comentários vindos de jornalistas e até mesmo de espectadores brasileiros, mas essa sensação de estranheza vem se repetindo muito com os meus colegas também, no sentido de que vocês apresentam uma Brasília que a gente, por uma visão, por uma perspectiva que desconhecemos. Então, eu me pergunto se esse sentimento de estranheza era pretendido especificamente para o nosso público, né, brasileiro, e até mesmo quais choques, digamos, culturais vocês todos tiveram no início desse projeto, até mesmo por serem olhares estrangeiros, né, diante da nossa capital.
Sim, eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu volto para o Peru, eu já morei fora do Peru por muito tempo. Eu não reconheço o Peru. Eu não me sinto identificado com o Peru. Porque o neoliberalismo criou um mundo global que você parece que vai para lá e tem um McDonald's, é todo o mesmo espaço, parece. Parece que os espaços têm virado uma coisa comum. E a gente, por exemplo, entendeu muito mais os Estados Unidos desde Brasília que lá, né? Então eu acho que tem aquela coisa, sim, que um brasileiro olhando esse filme, eles vão sentir, mas desculpa, o que eles documentaram aqui? Mas isso aqui não é o Brasil, é muito fácil pensar desse jeito porque a gente tem uma narrativa, né? Uma identificação de quem a gente é, muito distinta, né? Da realidade. Eu acho que a gente tem vezes que tem um espectro, né, do nacionalismo à alienação, né, que você se sente muito identificado com o seu país ou você se sente estranho, né, e a gente oscila entre os dois. A gente tem momentos que a gente se acha muito brasileiro, a gente se acha muito estrangeiro, né, momentos que a gente concorda com a situação política e tem momentos que a gente odeia, né. Então é um pêndulo que a gente sempre está oscilando e a gente achou que tem momentos no filme que eles parecem, sei lá, que eles têm muitos secretos de Brasil que por exemplo, um estrangeiro não conseguiria saber, né? Mas ele está filmado de um jeito um pouco de longe, porque a época quando Brasília foi construída foi aeroespacial. E aquele momento, a indústria cinematográfica e o modernismo era um tipo de enquadre muito formal, um enquadre modernista. E o pensamento sobre a ficção científica, ela prevalecia muitas coisas. Então, Niemeyer foi influenciado de certo jeito, as comunidades que a gente conheceu espirituais foram influenciadas pelo Star Trek, não? No Star Trek esteticamente. Então, tem muito sincretismo, não só das religiões, mas do modernismo e da ficção científica. E ele estava muito a flor da pele, né? E para a gente era fácil pegar isso aí. E para finalizar, recentemente, não sei se você teve conhecimento, mas teve um deputado que levantou uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, propondo que Brasília não fosse mais a única capital do Brasil, que o Rio de Janeiro voltasse a ser. E uma das razões e uma das motivações seria justamente de aproximar o Congresso, de aproximar o cenário político da população. E de fato existe isso, né? Brasília parece ser um ambiente fechado, né? Uma bolha totalmente blindada que distancia nós, né, população, de todo o cenário político, de todas as escolhas que regem a nossa nação. Eu me pergunto que sentimento você teve estando em Brasília em relação justamente a esse distanciamento, e que você pensa, por exemplo, justamente dessa escolha de querer, de uma proposta que quer aproximar, né, quer estabelecer um outro ambiente como capital do Brasil, justamente para ter essa proximidade, né, da população com a política. Não sei se ficou muito claro, mas o que você... Eu tenho um monte aí, uma pergunta bem boa, aí tem muito para responder, mas eu acho que uma das coisas, bom, a gente primeiro foi o Império em Bahia, a República no Rio e Brasília, né? E tinha aquele desejo de separar da costa, né? Isso. Eu acho que hoje em dia a ideia de os temores, as ansiedades dos 60 anos atrás, 70 anos atrás, de pensar a capital longe do mar, eu acho que ele não é distinta hoje. Tem outras, né? Outros objetivos. O país tem outros objetivos e é uma coisa mais relacionada ao mercado, né? Aos mercados e o comércio.
Mas eu acho que ter várias capitais não é uma ideia ruim, né? Por exemplo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, os gaúchos eles se queriam separar do Sul, né? Que os gaúchos são diferentes do resto do Brasil. Queriam separar os 3 estados, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Curitiba. Mas tem uns problemas de centralização, né? Eu acho que sempre que por exemplo, no caso do Peru, tudo está centralizado em Lima, tem uma migração muito forte. Mas no início, quando as pessoas migraram para Brasília para construir a cidade, de todas as partes do Brasil, elas chegaram aqui com um desejo, com uma utopia na cabeça, um desejo de uma vida nova, de um Brasil novo, progresso, de todos aqueles ideais. E os candangos, eles se deram mal nesse sentido, né? Eles construíram suas comunidades na periferia, mas a cidade de Brasília não era para eles, né? Então eu acho que essa é uma coisa que acontece em muitos lados do mundo, por exemplo, na Arábia Saudita, na China. Muitos migrantes, eles vão construir a cidade com um sonho de poder ter alguma coisa, uma vida melhor também e melhorar suas vidas. Mas o futuro é muito distinto. Então, para pensar de novo sobre eu já morei no Rio Grande do Sul, São Paulo, visitei o Rio, ainda não a Bahia, mas sei que também é muito diferente, né? Uhum. E sei que no início os brasileiros fizeram a Brasília mais brasileira, né? Porque tinham brasileiros de todo o Brasil e eles têm até uma expressão nos estudos urbanos americanos que eles falam de Brasilianization, ou Brasilification, que é de Brasília, que é a brasilificação de Brasília, né? Brasília não era Brasil, mas ela foi virada Brasil para os brasileiros, né? Eles faziam as esquinas, eles faziam bares, eles ficavam na rua, e ele começou a virar uma cidade, né? Mas a questão das capitais, de ter várias capitais, é uma resposta mais longa e mais complexa, né? Uhum. Mas eu acho que é importante também não ter a ideia que só... A gente tem aquela ideia, não, que tem messiânica, né? Que um presidente vai salvar a gente e que o Trump, que o Biden ele vai salvar a gente, mas não é bem assim. Eu acho que o poder é local, é comunitário, né? As coisas elas têm que as comunidades precisam de poder autônomo, né? Não é um papai que vai cuidar a gente, assim, tipo, a gente ainda fica com aquela ilusão monárquica do patriarca, né? Mas isso aí é uma ilusão, né? E a gente precisa de descentralizar. Concordo. Sebastião, então eu vou finalizando por aqui a nossa conversa. Eu agradeço a disponibilidade e sucesso aí com a trajetória de Uma Máquina para Habitar. Obrigado. Gostei muito das perguntas. Ótimo. Eu prazer conhecê-lo. Das respostas. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Até a próxima.